Bacurau, dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, né? O Kleber, ele é um dos melhores diretores da atualidade aqui no Brasil e os filmes dele é que credenciam o que ele está sendo, o que ele representa. Os filmes aí até agora é O Som ao Redor, Aquários e então Bacurau, né? Todos filmes muito fortes e com precisas interseções, fazendo aí da carreira dele quase um bloco de assuntos que são tratados por visões e cenários diferentes, cada um deles. O cenário da vez é o sertão do Pernambuco, na cidade fictícia aí de Bacurau, o título do filme. Ele se passa alguns anos no futuro, do atual ano, né, 2019, para quem já está no futuro, e conta a história de resistência do povo de uma cidadezinha que nem no mapa aparece. Resistência de várias formas, da falta de atenção dos governantes, da nova ordem mundial, do lado ruim do progresso, da resistência a invasores, enfim. É um filme sobre resistência e todos os seus aspectos. Para receber Bacurau como um todo, é preciso que vários signos sejam analisados, sejam destrinchados, coisa que eu não vou conseguir fazer em um vídeo só, porque são muitos signos e cada um desses com várias camadas de interpretação. É um filme que merece conversa, né? A camada mais interessante que eu vou trazer aqui para a crítica, que foi a que me chama mais atenção, a que me chamou mais atenção, é a do status político que gera resistência ali naquela cidade. Visivelmente, o filme é uma alegoria aos nossos dias de hoje, unida a uma visão muito pessoal dos diretores, não tão pessoal assim, em como será o nosso futuro próximo, se continuarmos desse jeito. Lá na frente da história, isso já dentro do filme, o personagem passa por uma TV e nela um letterzinho, né, um letreiro, que fala sobre as ações públicas que vão ocorrer às 2 horas da tarde em São Paulo. Estamos então assim numa espécie de Black Mirror nordestino, onde inclusive a tecnologia aparece aqui dando pequenos tons de ficção científica ao filme, aliados ali a uma distopia. Que não é tão distópica mais assim, mas enfim. Bacurau é um vilarejo aparentemente pobre, que poderia ser confundido como fraco, mas de história grandiosa. E os invasores não se importam com essas histórias. O museu não é visitado por um grupo aí de invasores, e esse mesmo museu coloca Bacurau com um status bem diferente do que se espera de uma cidade teoricamente tão regressa, né? Tão das antigas, digamos assim. E vale dizer, algumas coisas que eu vou falar aqui nessa crítica são construções realizadas entre conversas com a Flávia, minha esposa, e o Mauro, meu grande amigo, porque logo que o filme terminou, eu simplesmente não conseguia ter o solitário processo de análise que eu costumo ter, uma vez que Bacurau, ele te deixa necessitado de compartilhar assim que acaba, justamente por conta desses vários signos, né, como eu falei, desses vários pontos a serem analisados. Então, se eu roubar pensamentos de um dos dois, mil perdões, mas eles agora são meus. Voltando, o filme é uma alegoria, né, a nosso cenário político e principalmente da evolução desse cenário. Não só do Brasil, mas dos Estados Unidos também, com personagens propositalmente americanos para que esse link se torne completo e factual, assim, tá aí, é isso, né? Kleber e o Juliano, eles conseguem conectar dois pontos de atual concordância política, né, de maneira simples e muito rápida, só na escolha dos núcleos. E mais ainda, aproveitam para melhorar as várias camadas. Se o filme trata-se de uma crítica, uma nova visão ao armamentismo, defendido por ambos os governos, inclusive, ele também fala da transposição de cultura por outras culturas estrangeiras, inclusive do próprio cinema. Então tem uma metalinguagem acontecendo aqui. Claramente os diretores bebem da fonte aí do faroeste americano, que um dia bebeu da fonte dos filmes de samurai japoneses para compor o seu estilo principal. Mas aos poucos vai rompendo com esse estilo para fazer valer o nosso jeito brasileiro de contar histórias e de fazer cinema. Aí ele tende até para Glauber Rocha muitas vezes. O filme ele escancara e também exorciza a dor causada por uma política de falso assistencialismo e, mais ainda, a favor da violência verbal e da violência de fato. Os diretores, eles usam o momento do embate ali para lavar literalmente a sua alma, né, para gritar. Assim como o Tarantino faz no Era Uma Vez em Hollywood, que eu até falei aqui na crítica também. O filme serve muitas vezes para exorcizar alguns pensamentos dos diretores. Por isso que
o sangue literalmente sobe, né, e marca as paredes. Marcas que devem ser deixadas, segundo os próprios bacurais, eu acho que é assim que fala o nome do habitante de lá. As marcas devem ser deixadas para que a gente sempre lembre e também para que sirva de aviso aí para os que vão tentar fazer coisas parecidas. A função terciária de um museu histórico é aqui colocado como função primordial, por conta, obviamente, desse contexto. E assim, Bacurau nos mostra outro posicionamento sobre o hoje, dizendo que a história deverá servir de arma de atirar, vamos colocar assim, mas também de arma de pensar, né, para conseguir atingir o limite máximo da resistência, mesmo que alguns métodos sejam questionáveis. Todos os atuais personagens políticos estão alegoricamente na trama. Tem Lula, Ciro, Haddad, Bolsonaro, Sérgio Moro, Paulo Guedes. E cada um é exposto na visão do autor aí dessa miscelânea política. Entretanto, no fim, quem prospera é o povo. E quem define o destino de Bacurau é a força de um povo que perde entes queridos, né? Pessoas que eles amavam, que perde vida, que perde água, mas que não perde força, muito pelo contrário. E não adianta vir tecnologia, pois dela, o povo, nós, não vamos nos deixar ser vencido facilmente pela parte boba do progresso, a parte chula do progresso, né? Um cano de transferir água já basta. Mas se tiver o celular com WhatsApp, melhor ainda, porque dá para os bacurais se avisarem e se prepararem para as ameaças que estão vindo de fora. A dupla Kleber e Juliano, de direção aí, conduzem um filme complexo de se realizar, com um elenco lotado de não atores, com propostas muito ousadas aí de ação e drama. O filme tem dois estilos. Um vem de Os Sete Samurai, de Akira Kurosawa, e de Era Uma Vez no Oeste, do gênio Sergio Leone, que são os planos abertos, planos longos, muitas vezes cheios de vazios, né? Vazios humanos principalmente, valorizando a cidade, valorizando a terra e nos convidando a entender cada pedacinho daquele local. Poucos cortes e não há pressa alguma de avançar na história. E esse é o estilo que confia muito no seu final e nos deixa valorizar toda a jornada. O outro estilo é aquele mais pasteurizado de Hollywood, né? E muito comum aí nas novelas brasileiras da Globo. Quando o núcleo forasteiro aparece, as câmeras e a montagem assumem um frenético jogo de cena, para um corte-corte, e o cinema mais simples, né? Pouco ou nunca os planos e os cortes americanos são elegantes, como os planos aí dos nordestinos, vamos dizer assim. E há nisso uma crítica forte ao americanismo aplicado ao cinema, usando muitas vezes o melhor da cinematografia de um gênero genuinamente americano, que é super paradoxal, né? No caso, o faroeste, que, sinceramente, o faroeste ele cabe perfeitamente bem dentro do cenário do sertão nordestino e, obviamente, em Bacurau. Então é utilizando esse gênero que ele vai lá e desconstrói o gênero e nos dá um gênero, a meu ver, melhor ainda. O roteiro também nos dá tempo para conhecer e nos importarmos com os personagens de Bacurau. Cada um com sua função naquele microcosmo e cada uma dessas funções muito bem expostas e tudo na hora certa. Pacote, personagem, né? Só é o pacote quando estamos esperando para lá de 70% da trama. Assim como Plínio tem sua importante liderança destilada por toda a história. Para o terceiro ato, né, em um filme claramente de 4 atos, já somos cientes do que é Bacurau e como ela, a cidade, pode se parecer com o passarinho. Digo, com o pássaro, que é explicado ali para os forasteiros. E ao fim fica o convite para que quem está assistindo lute junto com o povo de Bacurau e também acredite no poder da história do nosso Nordeste condensada em uma só cidade, em um só cenário. Bacurau é muito forte, não basta assim um vídeo, é muito pouco um vídeo para tirar de lá tudo que o filme ele quer discutir. Inclusive cresce quando comentado, como eu estava falando, e cresce mais ainda quando somos despidos de nossos posicionamentos, vamos colocar assim. É só um povo querendo diálogo, querendo que o museu tivesse sido visitado e tendo que descambar para a resistência porque isso não aconteceu. E uma coisa que Bacurau sabe muito bem fazer é resistir, mesmo que sejam usando armas, né, que um dia foram fabricados, inclusive, pelos invasores, mesmo usando o veneno daquele que morde e mesmo com todo o resto achando que só porque não está no mapa, não representa o mapa. Bacurau representa o mapa, mesmo que não esteja lá. E, de fato, eles são poucos, né, eles são minoria,
mas como Shimada de Sete Samurais, ou Lunga, Pacote, Plínio e vários outros mostraram, basta se conectar com a terra, com as raízes, com o que é seu, para conseguir expulsar o que não é bem-vindo, para conseguir expulsar o que nos faz mal. E é isso que Bacurau nos ensina, nos convida, vamos nos conectar e expulsar aquilo que a gente não quer. É isso, falei sobre Bacurau e agora eu te convido para assinar a minha newsletter. É uma lista de e-mails sobre cinema que eu envio semanalmente para os assinantes, quase todos os assinantes, porque eu tenho um plano aí no MailChimp, então não consigo enviar para todos, uma vez que o plano é free e a lista também é free, né? Então vai lá, confia, apenas um e-mail por semana, nada mais do que isso. Vai aqui na descrição, clica no link e aí é só sucesso. Se gostou do vídeo, já sabe, dá joinha, ajuda demais aqui o canal, se não, dá dislike. Um abraço em todos, até a próxima oportunidade e tchau.